a todos aí. Uma semana cheia, uma semana com muita informação. Vamos lá. Vamos embora, muita informação, muita coisa, muita discussão, porque hoje tem um confronto super interessante na Série B do Campeonato Brasileiro, senhores, CRB e Ferroviário. O que eu me lembro desse confronto? Primeiro turno, CRB pegou a Ferroviária relativamente mal também, como nesse momento, só que o CRB foi lá, teve um jogador a mais durante boa parte do jogo e foi para a Ferroviária no primeiro turno, perdeu por 1-0 com um gol de falta, inclusive, que deve jogar na partida de hoje. Madson, expectativa para esse duelo de hoje à noite? Muito boa, Guilherme. A expectativa é que o Galo consiga fazer o que ele tem feito aqui em Alagoas, que é um grande resultado, uma vitória. É claro que não vai encontrar um adversário que vai se entregar no jogo. A Ferroviária sabe, com 36 pontos, sabe que precisa somar pontos ainda mais da zona de rebaixamento. Aliás, ele é o primeiro fora da zona de rebaixamento, então quer somar os pontos para chegar logo aos 45 e evitar qualquer possibilidade de um sofrimento maior. O CRB tem essa responsabilidade. É uma equipe que perdeu quando jogou lá no interior de São Paulo. Teve uma a mais durante a maior parte do jogo, mas não soube traduzir, em resultado. Pelo contrário, como você falou, perdeu. Foi aquele tipo de jogo, de alguns que não com o CRB esse ano, que a galera quer esquecer. E nada melhor para esquecer esse resultado ruim, Denison, do que buscar um grande resultado jogando aqui em Maceió. E o CRB agora me tendo pegar esse embalo. E esse embalo é fundamental para que o CRB a tentativa de acesso um pouco mais à frente. São 7 jogos que faltam, contando com esse dessa noite, começando às 9h30 da noite, em que o CRB tem 4 em Maceió, onde geral desenvolve um futebol mais alegre, mais ofensivo e maior acerto. Fora de casa, o CRB, como nós já conversamos aqui, tem tido um pouco mais de dificuldade, mas o CRB me parece que já começou a encontrar o fio da meada. Venceu fora de casa um Goiás que vive um bom momento, ou melhor, que vive um mau momento, é verdade, mas o CRB teve os seus méritos e por isso chega para enfrentar a Ferroviária com muito ânimo, com muita disposição e principalmente com a força do torcedor de que a partir de agora tudo vai ser diferente. E eu tô nessa linha também, Matos. Eu vejo o CRB com a moral lá em cima. Inclusive, você aí de casa pode acompanhar a gente no YouTube e mandar a sua opinião. Lembrando, TV Gazeta de Alagoas, estamos ao vivo nesse. Manda a tua mensagem, manda aí se crê que o CRB vai ganhar hoje, se vai conseguir mais 4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Muito importante também. Denison, a gente está falando muito sobre esse CRB meio que compensar o resultado que ele perdeu no primeiro turno para essa Ferroviária, porque era um jogo acessível, eu diria, né? Um CRB que pegava a Ferroviária, que tinha um futebol melhor, ainda tem, tanto que a Ferroviária briga contra o rebaixamento. Dessa vez é aquela matar ou morrer, né? A Ferroviária tem que ganhar para se livrar ali da parte de baixo e o CRB tem que ganhar para chegar mais perto do G4. Queria saber de você a situação desse jogo. Muito favorito, serve de ficar muito atento também. Qual é a tua visão? Guilherme, como você falou, realmente o CRB chega num grande momento. O CRB chega bem, né? O CRB, Madson citou também uma vitória muito convincente lá contra o Goiás e pega esse adversário que não é fácil, né? Se o CRB, por um lado, ele está muito bem, está brigando, chegando aí próximo ao acesso, ao grupo de acesso, melhor dizendo, encontrar um adversário, Matos, que está brigando para não ir para o Z4, está indo totalmente de encontro ao que faz o CRB na Série B, né? E além do mais, melhor dizendo, desculpa, tem também o detalhe de que no primeiro encontro não foi uma boa apresentação do CRB. O CRB deixou muito a desejar, teve um homem a mais durante a maior parte do jogo, deixou escapar aqueles pontos que a gente diz. Quando começa a competição, você mira algumas partidas, alguns confrontos que são acessíveis, que dá para pontuar. E o CRB não fez isso lá em Araraquara na primeira fase, nos jogos de ida. Detalhe, então, o jogo não foi em Araraquara, foi em Novo Horizonte. Verdade. E ainda teve essa situação, né? Bem, totalmente neutro, assim a gente pode dizer. Uma coisa que favorecia também muito mais ao CRB. Não fez o seu papel lá no jogo de ida, então hoje, diante de toda a situação, diante do que o CRB vive, dessa crescida, desse crescimento Série B, eu vejo o CRB aí muito bem para chegar hoje e ganhar esses 3 pontos e se aproximar ainda mais lá do grupo de acesso. Senhores, eu diria até que minha memória pode acabar me enganando, mas talvez
Ferroviária e CRB no primeiro turno tenha sido a pior atuação do CRB no campeonato, porque como toda essa situação que vocês disseram aí, o CRB jogou durante boa parte do tempo, sofre um gol de falta, uma falta que o Netinho nunca mais acertou na vida dele, é um cara que bate bem na bola, mas raramente acerta também, e teve essa situação de ter jogado em Novo Horizonte, não em Araraquara, que apesar da Ferroviária ter uma torcida muito forte em Araraquara, não tem comparecido, como foi o caso, e mesmo assim o CRB perdeu um ponto interessante. Guilherme, não foi na Fonte Luminosa porque Exato. O estádio está passando, né, por remodelação, por obras, as coisas assim estão se organizando por lá para que possa voltar a ser o principal palco lá da Ferroviária. E é por isso que a Ferroviária não quer ir para a Série C do Brasileiro, porque imagina que ano que vem possa ter realmente uma alegria muito grande jogando lá na Fonte Luminosa. Não conseguiu jogar lá justamente por conta de alguns ajustes que estão sendo feitos nesse estádio que é tradicional e é muito bonito. Muito Até bonito. O nome é bonito, Fonte Luminosa, coisa maravilhosa. Não? Araraquara, que é uma cidade apaixonada pelo futebol, né? O time feminino da Ferroviária faz muito sucesso também. Vai ver agora como chega o CRB para esse confronto contra a Ferrinha dentro de casa e com um certo favoritismo para buscar esse resultado. Bora dar uma olhada. A noite de segunda-feira é de decisão. Mais uma a ser encarada como final. Para continuar sonhando com a elite do futebol brasileiro, o CRB precisa se manter nas 4 primeiros. A gente sabe que a Série B está sendo uma das mais disputadas dos últimos anos. Você vê que a diferença do primeiro colocado para o 7º, 8º ali é pequena. Então, a gente vai jogo a jogo para conquistar os pontos, para poder estar sempre ali no G4 É de que o estádio Rei Pelé receba o maior público do Galo nessa edição da Série B. E não poderia ser diferente. Além de aumentar as chances de acesso, é jogando em Maceió que o CRB se destaca. Tem a melhor campanha como mandante. Mesmo com a vantagem de jogar ao lado do torcedor, o atacante Micael acredita que a Ferroviária será um adversário difícil a essa altura da competição. Vai ser um dos jogos mais difíceis do campeonato. E a equipe da Ferroviária está vindo nessa luta. Sabe que vai ser um jogo muito difícil. Vamos ter que colocar em prática também o que o professor está passando durante a semana também, para poder sair vitória e chegar mais perto do G4, né? Que é o importante. Micael tem evoluído no mesmo ritmo que o desempenho do grupo. O atacante chegou desacreditado um longo período sem atuar. Contra o Goiás, última rodada, ele voltou a marcar. Eu sou muito grato pelo CRB ter abrido as portas para mim e acreditado no projeto. Eu acho que, como eu tinha falado, que essa parte de voltar a jogar eu tinha até comentado que ia voltar a ter esse ritmo com os jogos, e agora que está no final da competição eu estou com certeza conseguindo pelo menos voltar a ter esse ritmo de jogo. Eu ainda não estou 100%, infelizmente, mas no decorrer dos jogos que a gente ainda vai melhorando, e com certeza a gente conversa com o pessoal, com os preparadores físicos, com o professor, para poder melhorar ainda mais fisicamente, para poder ajudar, que eu sei que eu melhor fisicamente, com certeza posso ajudar. Com 46 pontos, o CRB descartou a possibilidade de rebaixamento. O olhar agora é para o alto da tabela. Para o Galo, além de vencer, o momento é de secar quem está na frente. Faltando 7 jogos para o fim da Série A, eles preferem manter os pés no chão. O primeiro objetivo, claro, é os 45 pontos. Acho que de todas as equipes que participam. Então, é jogo a jogo para poder pontuar e, quem sabe, no final do campeonato, colher um fruto importante também. Eduardo Barroca não tem à disposição o Danielzinho, que recebeu o amarelo. Suspenso, a vaga deve ficar com o GG. Situação interessante, né, Madison? Tá sem o Danielzinho, que é um cara que eu estou vendo com uma regularidade muito boa, apesar de não ser tão grande esse número de gols e tudo mais, mas é um cara regular, um cara que comanda o meio-campo. Só que aí tem um bom ponto para o CRB, que o GG também joga muita bola. Eu queria que você dissesse como analisa a situação da saída do Danielzinho pela suspensão e a entrada do GG. O Danielzinho está, digamos assim, mais entrosado com o time, embora o GG também tenha tempo de jogo com esse time do CRB. Então, eu acho que é a troca de um bom jogador para outro bom jogador, né? Jogador que a gente sabe que tem muito a dar a esse time do CRB. Uma coisa que nessa mudança me agrada é o CRB vai ter
um pouco mais qualificada a bola parada. É verdade. Porque o GG batendo falta é sempre muito competente. Ele sempre bate muito bem e é uma possibilidade de gol do CRB. Agora, é aquilo que a gente fala sempre. O CRB esteve durante toda essa Série B nessa história de ganhar uma, perde outra, ganhar uma, perde outra. Ganhava em casa, perdia fora. E em casa existem os 3 resultados, a vitória, o empate e a derrota. Se o CRB jogar com a cabeça no lugar, sabendo que do lado tem um adversário desesperado para somar pontos, e até um ponto para ele é interessante, ele Ferroviária, não é? Para o CRB um ponto não interessa tanto, porque um ponto para o CRB vai representar que ele está marcando passo, vai aumentar a pontuação para terminar aí a competição muito bem, mas na briga só interessa a vitória. E aí me lembra o papo que nós tivemos aqui, né, com o Matheus Vasconcelos, que é o psicólogo do CRB. No lugar, né? E quando entrar em campo, ver o que precisa fazer, né? O técnico Barroca já orientou os jogadores, já conversou sobre a necessidade desses 3 pontos para a continuidade do CRB na luta para chegar entre os 4. E aí é ter calma, porque em certo momento o CRB vai conseguir marcar. Agora, o que é inegável é que a Ferroviária vem, vai jogar retrancada, vai tentar não e vai tentar surpreender no contra-ataque. Não tem outra forma de jogar. A Ferroviária não vai se abrir enlouquecidamente para tomar 2-3. Ela vai se fechar e vai tentar, em algum momento, surpreender o CRB. Aí, a gente bateu no papo aqui antes, você me disse assim, eu estou preocupado, porque é uma situação de preocupar, é de preocupar. Mas, gente, se o CRB, e isso com todo respeito à Ferroviária e qualquer outro clube desses da Série B, se o CRB enfrentar a Ferroviária, que está numa situação bem complicada com 36 pontos, é a primeira equipe que está saindo da zona de rebaixamento. Se o CRB, jogando em Maceió, no Rei Pelé, onde ele geralmente se dá bem, não botar para vencer o jogo, né, para valer e não conseguir somar os 3 pontos, ele não vai se mostrar merecedor de subir. Porque se ele Ferroviária aqui, repito, com todo respeito a qualquer equipe, né? Não estou desmerecendo as forças da Ferroviária. Mas como é que ele vai pensar em ganhar do Minas Gerais? Como é que ele vai pensar em ganhar do Novo Horizontino no último jogo em Novo Horizonte? Como é que ele vai tentar ganhar do Coritiba, que vem liderando a competição lá no Couto Pereira? Mostrar que ele tem todas as condições e tem moral para mandar em casa. Ele tem que mandar em casa. Essa é a única solução que eu vejo para o CRB continuar brigando pela possibilidade de acesso. Então, vamos ver a bola rolar. O jogo só termina quando o juiz apita o final. Então, vamos esperar com confiança que o Galo possa desenvolver um futebol. Não só um futebol de qualidade, que a gente sabe que do Eduardo Barroca tem, mas um futebol de resultado. É fundamental que o CRB consiga o resultado desta noite. É claro, tudo pode acontecer, porque é futebol. Senão não seria futebol, né? E é Série B. A Série B, às vezes, você vem com um timaço e, de repente, o outro se fecha. Não tem jeito. Mas vamos esperar que dê tudo certo para o futebol de Alagoas. E muito nessa questão envolvendo a postura do CRB, porque, como você acontecer qualquer resultado hoje no Rei Pelé. Mas se o CRB tiver a postura de buscar o resultado, o torcedor vai ficar, poxa, talvez não ganhamos, mas pelo menos jogamos bola, que é aquilo que é cobrado nesse momento. Vai fazer falta para o resultado, uma briga pelo acesso? Vai fazer falta o resultado se não ganhar? Com certeza, mas aí o CRB vai ter que correr atrás, vai ter que comer de novo feijão com arroz, fazer o que é mais difícil, que é ganhar fora de casa. O problema é justamente esse, Guilherme, é a responsabilidade de ter que vencer, que eles sabem, né? É um assunto psicológico mesmo, mas assim, se você quiser subir, esse é o problema, viu, Denison? É a situação que é posta e os jogadores vão ter que dar essa resposta. Ô, Denison, essa situação de um time que está muito acima, enfrentar o outro, esse peso da responsabilidade acaba trazendo um pouco de nervosismo, talvez nem nervosismo, mas uma situação de mais prepotência, bloqueio. Você crê que
da série, porque eu já vi o Coritiba tomar 5 em casa do Paysandu esse ano. Pois é. O Criciúma tomou 4 para outro time que estava lá embaixo. Eu ver a tua visão sobre esse aspecto, nervosismo principalmente. Eu vejo justamente dessa forma. É aquele jogo muito difícil para o CRB, não só responsabilidade, a gente pode dizer, de conquistar os 3 pontos, adversário, né? Saber que você vai enfrentar um adversário na zona de rebaixamento traz uma responsabilidade, eu diria não só dos jogadores, como também do próprio torcedor. O torcedor do CRB tem que saber jogar, tem que entender que não é uma partida fácil, apesar da situação das duas equipes na tabela, mas precisa incentivar e jogar com consciência. O CRB precisa ter inteligência, não se atirar de qualquer forma. A Ferroviária tem um detalhe interessante. Ela tem números melhor fora de casa do que dentro de casa, do que como mandante. A gente não vai querer que isso aconteça. Mas por que não a Ferroviária vir aqui surpreender? Serve de alerta para o CRB, serve de alerta para que o torcedor tenha paciência, ajude o time quando necessário e o CRB tire proveito desse apoio, tire proveito da campanha muito boa que ele faz dentro de casa e consiga, sim, mais uma vitória que vai o deixar vivo ainda nessa reta final na briga pelo acesso. E que o torcedor do CRB, a gente não está dizendo aqui que o CRB vai perder e que vai ser surpreendido, mas é uma possibilidade, é o futebol, o tal da Série B do Campeonato Brasileiro, onde lanterna ganha do primeiro, o vice-lanterna ganha do segundo, são coisas que acontecem. A gente está fazendo aqui uma análise mais completa em relação a isso e para termos um pouco mais de material, principalmente para falarmos da Ferroviária, que tenta aí permanência na Série B do Brasileirão pelo segundo consecutivo, eu vou chamar aqui nosso Leonardo Freire, que está ao vivo para trazer informações da Ferroviária, que recentemente trocou até de comando técnico e agora tenta essa permanência na reta final, né, Léo? Boa tarde para você. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Madison. Meu amigo Denison, satisfação. Boa tarde para a campanha. Pois é, Guilherme, hoje é um jogo importante para a Ferroviária, que vive na classificação e também em toda a tabela da Série B do Brasileiro. É um jogo que a Ferroviária o CRB no momento é o melhor mandante da competição e a Ferroviária precisa melhorar o desempenho como visitante. Tem apenas 4 vitórias a equipe da Ferroviária como visitante. O técnico Claudinei Oliveira conhece muito bem a Série B e vai tentar segurar essa Ferroviária nessa competição, ou seja, em mais uma edição da Série B. O detalhe que chama atenção é na classificação, a posição que a Ferroviária ocupa no momento na Série B. Primeiro time fora da zona do rebaixamento e a Ferroviária, Guilherme, mesmo caso de é isso que o time não quer nem ouvir falar, quer pontuar no estádio Rei Pelé na noite de hoje, mas em caso de derrota da Ferroviária, mesmo assim a equipe não entra na zona do rebaixamento. A Ferroviária tem hoje 36 pontos e o primeiro na zona do rebaixamento que tem 32 pontos. Então, a derrota da Ferroviária ali, ela não consegue ser alcançada pelo Botafogo e continua fora dessa zona do o time chega, é claro. A gente sempre fala que o importante é pontuar. E uma pontuação para a Ferroviária hoje à noite no estádio Rei Pelé será muito importante, principalmente nessa reta do Campeonato Brasileiro. É aquele time que com certeza vai tentar uma reabilitação fora de casa e vem para surpreender o CRB. O técnico da Ferroviária o time terá desfalques na noite de hoje, principalmente no setor de ataque, onde ele vai ter do Fabrício e também do Juninho, que compõe aquele setor mais ofensivo e vai tentar uma estratégia para, quem sabe, surpreender de hoje e voltar para casa com essa pontuação. Acredito que será muito comemorado e bem-vindo pelo time da Ferroviária. Vendo você aí como grande temos aqui, gostei do crossover, inclusive. Ô, Léo, como é que você faz a análise dessa partida em si? A gente discutiu surpreender da Ferroviária e dar responsabilidade do CRB também. Queria a tua análise sobre esse jogo, principalmente, e sobre como o CRB deve se portar dentro de campo. 0-0, como você disse, está maravilhoso. Se não tomar gol e não fizer, também está bom. Então, eu queria saber de você como crê que o CRB deve entrar em campo hoje à noite. O CRB é o favorito, né? A gente vai tirar o favoritismo do CRB, até pelo momento do CRB, é um momento muito bom do CRB no campeonato. E quando joga no estádio Rei Pelé, está fazendo valer aquele mando de campo nessa Série B. Mas a Ferroviária, como você falou, não tem para prender fora de casa. Não tem nessa edição da Série B tendo um bom desempenho fora de casa. São 4 vitórias, mas vitórias importantes. Então o CRB tem que jogar
muita inteligência para não ser surpreendido pela Ferroviária. Um ponto para a Ferroviária hoje, Guilherme, será aquele ponto muito, mas muito bem-vindo, porque ele vai aumentar ainda mais a margem para a zona de rebaixamento nesse momento. A zona do rebaixamento, jogando fora de casa, faltando 7 rodadas para o encerramento do campeonato, para a Ferroviária será muito importante essa pontuação hoje no estádio Rei Pelé. Tem que ficar muito atento para não... Perfeito, Léo. Agradecer demais você aí pela sua participação. Você ainda volta aqui no nosso Gazeta Esporte de hoje. Vai tomar uma água aí que daqui a pouquinho temos muito mais assuntos para falar. E, inclusive, senhores, essa situação, o Léo agora trouxe informações da Ferroviária, tem problemas no ataque, mas não necessariamente o ataque deve ser a prioridade. Eu estava vendo até alguns números da tabela de classificação. Enquanto o CRB empata muito pouco e de desempate no futuro, a Ferroviária empata. É um time que arranca muitos pontos, inclusive tem 4. São mais vitórias do que o CRB tem fora de casa. O CRB só ganhou 3. Mas em termos de comparação, a Ferroviária como visitante, obviamente o CRB tem um aproveitamento muito melhor. Só que a questão é, o CRB hoje é aquele jogo, tem que fazer aquele jogo 1-0, tá ótimo? Não, tem que ir para cima, tem que partir 2-3-0. Qual deve ser o CRB hoje? O CRB deve ser aquele time que deve aproveitar o mando de campo. Ele conhece mais o espaço do estádio Rei Pelé. O gramado já está habituado, ele vai ter o empurrão do torcedor, o grito para empurrar o time, mas vai precisar saber jogar, não é? Que é atacar e ter muito cuidado no campo defensivo. A gente sabe, como já foi falado aqui, não é? A Ferroviária quer somar. Um ponto é interessante. Se fizer uma graça e fizer um gol, vai se fechar, botar os caras todos dentro da pequena área para a bola não passar de jeito nenhum. Então, cabe ao CRB tomar a iniciativa em cima e buscar o gol. Mas não pode ser uma desordenada, tem que ser com inteligência, usando o treinamento que foi feito, observando as bolas paradas. Então, tudo é possível e furar esse bloqueio da Ferroviária, a gente sabe que o CRB tem tudo para conseguir. Agora, é bom ter cuidado, né, no seu meio-campo defensivo e também na sua defesa, para não ir para cima. Aconteceu, é verdade que foi fora de casa, mas o CRB, por exemplo, foi muito para cima contra a Chapecoense e tomou 3-0 no contra-ataque. Ou seja, você perdeu o jogo no contra-ataque fora de casa, é incrível, né? Depois o CRB fez 2 gols com o Breno Herculano, mais 3-2 foi derrota do mesmo jogo. Dessa vez tem que ter muito cuidado, porque em casa tem que ir para cima, mas sempre ficar preocupado, precavido na defesa. Como números, né, para a gente apresentar aqui, 10 jogos, só venceu apenas 2 jogos. Então, assim, a gente sabe que a Ferroviária tem as suas fragilidades. Natural fragilidades. E o CRB precisa não só descobrir, mas também explorar essas fragilidades para conseguir esse resultado que para ele é fundamental, os 3 pontos. Inclusive, a Ferroviária vem de uma mudança recente no comando técnico, né? Saiu o Bergantin, chegou o Claudinei Oliveira, esse que a gente conhece muito bem, passou muito tempo no Londrina, recentemente estava no Paysandu também. Denison, eu queria trazer aqui a opinião do Pedro Cordeiro, nosso YouTube, é demais por estar participando. Ele mandou assim, ó: boa tarde, Ferroviária e Operário são jogos mais fáceis. É por aí? Tem essa facilidade ou só o grau de dificuldade que é um pouco menor do que outros jogos? Guilherme, na Série B é muito difícil a gente falar em grau de facilidade, né? A competição é muito difícil em qualquer circunstância, em qualquer situação. Claro que existem alguns adversários que, eventualmente, a gente pode dizer assim, se tornam um pouco mais fáceis, mais possíveis de se pontuar. Eu concordo com ele quando ele diz que esses 2 adversários, nessa sequência que o CRB ainda tem pela frente, são os mais fáceis. Mas não quer dizer que são os mais fáceis que os 3 pontos já estão garantidos, né? Requer, acima de tudo, responsabilidade, inteligência, né? Sabedoria para poder vencer, conquistar esses pontos. Mas eu vejo também dessa forma que, em teoria, são jogos menos difíceis. Vamos colocar dessa forma. Menos difícil, sim, conquistar 3 pontos. E é aquele negócio, não existe o fácil, existe o difícil, o mais difícil e o mais difícil ainda. Nessa Série B tem muito disso, inclusive. Vou dar uma passadinha aqui na nossa GazetaWeb.com, vou para o nosso telão aqui